ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra possa entrar no teu coração assim e arder. Arder como ardeu no meu coração. Porque antes da gente pregar, antes da gente falar, a gente deve viver e buscar. E eu busquei essa palavra. E Deus falou comigo. E Deus sempre fala com aquele que busca. Se você está com o coração aberto para ouvir Deus e os ouvidos atentos, o Espírito Santo vai falar com você. E a proposta hoje aqui é te levar juntos do ponto A para o ponto B. Nós queremos caminhar juntos no entendimento da palavra. Sair de um nível de entendimento e passar para um nível melhor. Você crê e você tem essa expectativa no seu coração? Creia. Nós vamos sair daqui juntos hoje transformados com essa palavra e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui um pouco melhor. Com entendimento. Entendimento. E o texto que nós vamos ler está logo no início da Bíblia. Se você quiser abrir a Bíblia em Gênesis no capítulo 1. Toda vez que a gente vai falar de algo da criação, está em Gênesis. Gênesis no capítulo 1, no verso 27. É um versículo só que eu vou ler aqui. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vou ler de novo. Algumas versões falam assim: assim Deus criou o homem. Mas eu gosto dessa versão, que nós vamos ver mais o porquê disso. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Papai, está aqui a tua palavra. Obrigado, Senhor, que nós lemos. Prepara agora nosso coração e entendimento para, como foi falado aqui, sairmos um pouco desse nível e aumentar um pouco o nível do conhecimento na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender e que teu Espírito Santo mova aqui de forma sobrenatural. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, amém? Então o tema hoje é o seguinte: é tudo sobre nós. Na verdade, esse tema eu falava de outra forma, mas se eu fizesse assim, pastor Rubens ia chamar minha atenção. Mas como que eu queria colocar esse texto, pastor? É nós. Você já ouviu falar esse termo aí? É nós? É nós. Hashtag é nós. Mas, pô, é nós. Um negócio meio esquisito. Pastor ia me xingar, não ia, pastor? Ia. Então é tudo sobre nós. Pode falar isso bem alto? É tudo sobre nós. É isso que nós vamos sair daqui hoje entendendo um pouco mais. Porque Deus criou o homem. Deus criou o ser humano. Não foi isso que a gente leu? A palavra homem aqui significa Adão. Então Deus criou Adão. Deus criou o ser humano e botou o nome nele de Adão. É interessante quando a gente pensa nisso. E aí, Deus fez o homem e a mulher. Então era tudo Adão. Existia o Adão homem, existia o Adão mulher. Não existia Eva. Era tudo Adão. Nós vamos entender aonde Eva entrou. Mas na cabeça de Deus, homem era Ishi e mulher era Isha. Mas o ser humano era, vamos gente, Adão. Então tudo era Adão. E a Bíblia diz que criou Deus Adão, a sua semelhança. Semelhança de Deus. Homem e mulher, Deus criou. Então Adão não era um indivíduo. Adão era um ser coletivo. Ele não era indivíduo. Ele era um ser coletivo.
porque nós não somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus não é único, Ele é coletivo. Então Adão aqui representa isso, e não era uma pessoa, não era um homem chamado Adão, existia Adão macho e Adão fêmea, e quando Deus olha para o homem, ou para a humanidade, ou para um grupo de pessoas, Ele olha Adão, é Adão, é Adão. Por que isso é importante? Porque Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. E quando Deus vai criar o homem, Ele usa um verbo na primeira pessoa do plural. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver no verso 26, Deus fala, façamos o ser humano, ou seja, façamos Adão, a nossa imagem e a nossa semelhança. Primeira pessoa do plural. Deus não falou, eu vou fazer o homem, o Adão, façamos. Então, se Deus é um Deus coletivo, Ele não poderia ter criado um Adão único. O Adão deveria ser coletivo. Desde a eternidade, Deus se relaciona com 3 pessoas. Vocês poderiam me dizer quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nunca está sozinho. Deus nunca está sozinho. É uma relação perfeita. É trino, é trindade, é perfeito. 3 deuses? Não, é um Deus, mas se manifestando de diversas formas, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E essa relação é perfeita, porque eles não têm problemas entre eles, problemas de relacionamento, crise de existência, crise de relacionamento. Pelo contrário, o Pai, Ele honra sempre o Filho honra sempre o Pai, o Filho honra o Espírito fala a respeito do Filho, e o Filho fala para o Pai, e é tudo essa briga, quem exalta quem mais. É essa a relação de Deus, perfeita. E essa briga de exaltar um ao outro a mais, é muito lindo isso. Isso funciona na eternidade, desde a origem até toda a eternidade, a relação deles. Então Deus cria os 2, no caso Adão e uma companheira, e não um só, mas esse ser também coletivo, e os manda multiplicarem, e fala assim, chama eles, no caso, Adão macho e Adão fêmea, e fala agora, no Gênesis 2,18, fala, não é bom que você fique só, farei para você uma ajudadora, uma mulher idônea. E aí, lá no Éden, acredito que o Éden é mais ou menos parecido com esse altar aqui hoje, lindo, né? Quantas flores, olha, eu estou passeando no jardim do Éden. Isso aqui é o Éden, velho. Muito lindo, isso aqui é muito lindo. Nossa igreja é maravilhosa. E tudo natural, viu, gente? Isso aqui é um Éden. E aí, tá lá o povo, Deus fez Adão dormir ali naquele jardim bonito. Adão dormiu e fez uma cirurgia em Adão, tirou a costela de Adão, e da costela de Adão ele fez a Eva, a companheira idônea. Não é bom que ele vivesse só, porque nós não fomos feitos para viver. Não é estranho, Ramaia? Não, nós fomos feitos para conviver. Guarda isso que eu estou falando, isso é muito importante. Deus nos criou não para a gente viver, mas para a gente conviver com o outro, se relacionar, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, um ser completo, não é um ser único. Então a gente precisa conviver. Por isso Deus falou, Adão, você precisa de uma companheira. E aí tirou da costela dele e criou a Eva, uma companheira verdadeiramente compatível com ele, sangue do sangue, osso do osso. Aí botou o nome dela de varoa, daí que vem as varoadas todas. Daí que vieram as varoas, porque veio de um varão. Isso é muito lindo. E começaram então a viver no jardim.
E por isso que está escrito: deixará o homem, sua casa se unirá à sua mulher, se tornarão uma só. Então, homem e mulher se tornando um só. Unidade. Uma pessoa no plural. Nós. Não é eu mais. Eu e ela, nós. É isso que Deus quer. É tudo sobre nós. Não é sobre mim. Não sou eu. Não é meu. É nós, velho. É sobre nós. É sobre nós. E o que nós vamos fazer hoje? Essa é a pergunta que Adão sempre fazia. E não existia eu no Éden. Era tudo na primeira pessoa do plural. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos comer hoje? Como que nós vamos nos divertir hoje? É isso que eles conversavam. Como que a gente vai passear hoje? Onde nós vamos hoje? Era tudo nós, velho. Tudo nós. Lá não ouvia a palavra eu quero, é meu. Era nós, era tudo nós. Não existia eu, só existia nós. Não existia meu, era tudo nosso. Isso era o Éden. O Éden era maravilhoso. Até que entra Satanás para atrapalhar esse negócio. Satanás, ele entra para separar o nós, velho. Satanás entra para falar: agora é eu. Deus se relacionava de forma coletiva, criou o ser Adão coletivo. E Satanás falou: isso não é legal, isso não é bom. Eu vou entrar lá e vou atrapalhar esse processo. E aí Satanás, ele entra e questiona o conhecimento do bem e do mal. E ele chega para Eva e fala: ó, não coma dessa fruta. Você não pode comer fruta nenhuma desse jardim. Já começa a colocar coisa minhoca na cabeça. A Eva: não, eu posso comer tudo, só essa aqui que eu não posso. Essa aqui. Ah, mas por quê? Não, porque Deus falou que eu não posso comer essa, porque essa aqui é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E se eu comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, eu estou pecando contra Deus. A serpente falou: ih, deixa disso, essa fruta é boa, não é ruim. Porque é o seguinte: o jardim do Éden era Deus, Adão e Eva, se relacionando. E a serpente fala: para que você vai pedir para Deus o que é bom, o que é ruim? Você tem condições de você mesmo saber o que é bom e o que é ruim. A serpente, ela entrou nesse sentido de tirar a presença de Deus, porque ali no jardim era tudo nós, e tudo que Deus ordenava, nós fazíamos. Deus vinha no final do dia e falava, eu acho que a Eva chegava e falou: tem um copo de açaí, nós vamos comer? Aí eles olhavam para Deus, né? Aí Deus falou: pode comer. Ah, então é bom, pode comer. Nós podemos comer pimenta? Ah, nós podemos comer. Ah, nós podemos fazer isso aqui? Aí Deus falava: não, isso não é bom. Ah, então nós não vamos fazer. Tudo Deus que decidia. E aí a serpente entra para falar: para só, começa vocês agora a definirem o que é bom e o que é ruim. Isso é bom. Aí a Eva comeu, a serpente entrou, e nós nos distanciamos. O pecado entrou nos distanciando de Deus aí. E antes a gente tinha a mesma fonte de conhecimento, que era Deus. Quando o pecado entra, eu passo a escolher o que é bom e o que é ruim. E aí a gente deixa de ser nós, e a gente passa a ser eu. E é aí que a serpente entrou e detonou tudo. E eles se desconectaram e passaram cada um a achar o que era bom e o que não era. E quando eles saem do jardim, a Bíblia diz que Adão, aí sim, olhou para Eva e falou: olha, quem é você? Porque até então era tudo nós. Não, você não é Adão, eu sou Adão. Então eu vou botar o nome de você de Eva, porque não dá para ser Adão. Está entendendo aqui por que entrou Eva e Adão agora? Adão e Eva? Por causa disso. Deixou de ser nós e passou a ser indivíduos. Por causa do fruto que comeu e do pecado que entrou.
e eles estão juntinhos ainda, vivem como maridos e mulheres, vivem como marido e mulher, estão se relacionando ali ainda no Éden, porém, distante de Deus, no sentido de Deus agora não opta, não fala se é bom, eu escolho. E aí Adão está com a Eva e fala, estou falando isso como se fosse eu e minha esposa, tá bom? Vamos comer um japonês? Aí ela fala, vamos, eu gosto. Eu falei, é bom, é bom, é bom, é bom, então vamos. Aí eu chego para ela e falo, vamos comer um açaí? Aí ela fala, vamos, é bom, é bom. Eu escolho o que é bom, ela escolhe o que é bom, é bom. Aí eu chego para ela e falo, bem, vamos tomar um sorvete, que eu amo? Ela vai falar, eu não gosto. Mas não é bom? É bom para mim, mas para ela não é bom. Aí começou a treta. Antes tudo eles perguntavam para Deus e faziam, agora não. Eu escolho o que é bom para mim e ela escolhe o que é bom para ela. E vamos levando a vida. Em algum momento, o que eu acho que é bom, ela vai achar que é ruim. Ou o que ela acha que é bom, eu vou achar que é ruim. Vamos no cinema? Bom. Assistir romance? Não. Assistir aventura? Sim. Aí ela vai falar, não. A briga começa aí. Satanás fez isso com a gente. Parmegiana é bom? É bom. Sorvete é ruim. E a briga é aí. Eles não têm mais a fonte única de Deus, do bem e do mal, e cada um com a sua própria fonte de decisão, e aí o pau começa a quebrar. Não é assim no relacionamento? Porque você não faz aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. E aí a gente começa a viver problemas dentro de casa, e foi isso que aconteceu com eles. O que eu falo que é bom, ela fala que é mal, e aí a gente tem que se afastar um dos outros, né? E é assim a vida. A gente se relaciona com aqueles que estão mais ou menos com os pensamentos iguais aos meus, e a gente se dá bem. A partir do momento que o cara começa a pensar de outra forma, ou ele se distancia, ou a gente briga, e aí ele vai se juntar com aqueles que pensam igual a ele. É natural assim. Até brigar e montar um outro, e cada vez que a gente se ajunta, a gente cria um Deus, velho. Eu sou Deus agora, porque eu decido se é bom ou se é ruim. Aí ele fala não, vai para o outro, entendeu como é que é? Isso gera guerras no mundo, isso gera guerras na família, isso gera guerras, mortes e destruição. Porque eu acho, porque eu quero. Tudo porque a gente foi desconectado da fonte que determinava para nós. E aí o casamento vira esse transtorno. Motivo número 1 dos divórcios. Incompatibilidade de gêneros. Porque não dão certo. Porque não tem uma fonte única que vai decidir o que é certo e o que não é. E Satanás quer nos transformar nesse grande eu. Por isso que eu falo que é tudo sobre nós. Nós devemos voltar à essência, que é nos relacionarmos com Deus. A gente viaja muito de avião. Você já viajou de avião? Quem já viajou de avião aí? Avião, muito avião nesse planeta, não tem? Muitos voos acontecendo simultaneamente. É estranho, né, cara? Porque a gente vê muito acidente de carro. Avião, raro você ver um colidindo ao outro. Geralmente cai um ou outro. Máquina tem seus problemas. Mas são milhares de voos que ocorrem simultaneamente e eles não se chocam. Não batem. Por quê? Porque existe uma torre de controle. E essa torre de controle é que fala, ó, vai na altura tal, vai. Se o avião não escutar essa voz de comando, ele é considerado praticando um atentado terrorista. Se você entrar no avião e não respeitar as ordens da torre, com certeza eles vão te abater, porque você está fazendo um atentado terrorista. Vocês estão entendendo a mensagem aqui?
nós dependemos de uma torre que vai nos falar o que é certo e o que é errado. E Satanás nos separou dessa torre porque a gente acha que o que a gente faz é o que é o certo. E deixa de ser nós, velho, e passa a ser eu. E eu quero bater nessa tecla hoje. É nós, velho. É tudo sobre nós. Não é sobre eu. Mateus 27, 6. Na hora em que Jesus estava na cruz, nos momentos finais da sua vida, ele brada, ele fala em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que significa isso? Ele está assim: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Olha, o pecado ele é tão desgraçado, que lembra que eu falei que na eternidade e a Trindade não separa nunca? Nunca separou Pai, Filho e Espírito Santo, desde a origem, por toda a eternidade, mas teve uma ruptura. Teve um dia que essa Trindade se separou, no dia em que Jesus morreu, porque ele fala assim: o Senhor me abandonou. Porque muitas pessoas, discípulos, crentes, morrem felizes, morrem cantando, morrem entoando louvores, adoração. Estevão, vários. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não estava chorando e nem ficou desesperado, mas Jesus ficou. Por quê? Porque Jesus não queria ficar sozinho, porque ele sabia a importância do nós. Ele falava: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Se você conhece o Pai, você me conhece. Jesus, quando falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, ele já entendeu o processo, mas ele não queria ficar sozinho. E naquele momento ele fala: Senhor, por que me abandonaste? Ele estava sozinho. Houve a separação, porque ele precisava, porque ali ele se fez pecado por nós. E quando o pecado entra, nos separa do nós, e a gente passa a ser eu. E ali Jesus crucificou o eu, para que nós pudéssemos voltar a ser nós. Jesus matou o seu eu, porque o nós precisava nascer nele novamente. Está claro isso aí? É um negócio doido, velho. Olha a força que o pecado faz, ele separa essa trindade, ele faz desse momento um momento único para Jesus. E Jesus precisava passar por isso, ele entendia que ele precisava passar por isso, ele não queria passar por isso, porque ele não queria estar sozinho. Em nenhum momento da vida ele ficou sozinho na eternidade inteira. E a nossa perdição é ser eu, velho. Esse é que é o problema. Passar a vida dizendo assim: é meu, eu quero, isso é minha, meus direitos, isso é que eu quero, isso é que eu vou comprar para mim, isso é que eu mereço, porque o importante é aquilo que eu penso, não o que você pensa, porque o importante é eu ser feliz, não é assim? Por causa das minhas escolhas, por causa dos meus bens, das minhas conquistas, daquilo que é meu. É isso que o mundo fala com a gente. E nesse momento alguém está roubando alguém, porque ele está pensando nele. Nesse momento um político está fazendo aí um contrato com alguém, com alguma empresa, porque ele está pensando nos carros que ele vai comprar para ele, no tempo que ele está ali, porque ele precisa de dinheiro. Alguém está matando alguém, está chifrando alguém, porque ele pensa, porque ele quer, porque ele... Esse que é a grande questão. A ganância tem a ver comigo. Agora, quando a gente pensa em nós, eu fico vendo empresas aí, empresários, sócios, roubando um ao outro, porque eu mereço mais,
porque eu trabalho mais. Calma, velho. Cadê o acordo? Não existe acordo de acionistas. Então nós somos coletivos. Coletivos. Em Cristo Jesus nós somos coletivos. E Jesus, quando foi para a cruz, ele estava matando o seu eu. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Olha que palavra de Jesus aqui para nós. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nega a si mesmo. Jesus está falando, você quer ter o nós? Negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz e siga-me. Por que a tua cruz? Porque a gente precisa crucificar todos os dias o nosso eu. Todos os dias. Por isso que Jesus fala, pega a tua cruz e siga-me. Mata o teu eu. Nada contra você usar crucifixo. Mas outro dia eu estava vendo um pastor falar, põe a sua foto dentro da cruz, faz mais sentido. Põe a sua imagem pendurada na cruz, faz mais sentido. Porque a gente entende que a gente precisa crucificar o nosso eu, para que nós tenhamos novamente o nós em nós. Entende? Paulo escreve isso, Paulo fala isso em Romanos. E ser cristão é isso, é você crucificar o seu eu diariamente. Jesus ensinou o povo a orar, porque o pessoal não sabia orar. Falou, cara, não é eu, é nós, velho. Somos nós. Pai nosso, pão nosso, pecado nosso, tentação nossa. É nós, é sobre nós. Para de orar pedindo eu. Tiago falou, para de orar pensando nas coisas pessoais. Quando para de pedir pelos motivos errados, vocês estão pedindo por seu próprio prazer. Para de falar eu, começa a orar nós. Faz essa experiência, irmãos. Eu tenho orado nesse sentido. Nós, Pai nosso, é nosso. Paulo falou, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Romanos 6,3 é muito lindo, que aqui ele fala de salvação, porque a gente tem uma perspectiva de salvação, que Jesus veio, morreu por nós na cruz. Verdade. Verdade. Mas eu quero te falar hoje uma coisa que talvez você nunca pensou. Nós precisamos morrer na cruz também, matar o nosso eu. E aí Paulo, para a gente concluir, em Romanos, ele fala exatamente isso. Romanos 6:3. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele. O eu foi crucificado com Jesus. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Não sejamos mais escravos do pecado que nos separou do nós. É lindo, não é? Crucifique o seu eu todos os dias. Pensa no nós. Não existe eu, existe nós. O reino é nosso. Nosso reino. Amém, irmão? Para a gente concluir, eu não existo então individualmente? Claro que você existe. Ah, mas eu não tenho que ter meus dons, como você falou? Claro que você tem que ter os seus dons, buscar os seus dons. Para quê? Para a gente aplicar no nós. Ah, mas eu não posso ser rico? Claro que você pode ser rico,
Porque se você for rico, nós também fica rico. Oh. A igreja é nós, velho. Deus te abençoe. Para de falar mal do eu, porque não tem como a gente falar mal do nós. Tem como falar mal do outro, não é? Mas você já se incluiu no meio? Não tem jeito, velho. Então não dá para judiar de nós. A gente só merece coisa boa, velho. A gente só dá feedback verdadeiro para o outro. Por quê? Porque é nós. Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus. Amém.